Vamos lá, vamos seguir em frente. Essa é a nossa segunda aula sobre tipos de texto. Se você não assistiu a aula anterior, é fundamental que você assista, porque eu já falei, deixe-me voltar aqui para você ver. Eu já falei sobre as características do texto descritivo e também do texto narrativo. Agora nós vamos seguir em frente para o terceiro tipo de texto. Só lembrando que eu falei que existem 5 tipos de texto e eu vou explicar todos eles aqui para vocês, tudo bem? Então, texto dissertativo argumentativo é um dos principais, porque é daqui que vai sair a nossa amiga redação. Mais à frente eu vou fazer um vídeo também sobre redação. A gente vai trabalhar aqui alguns pontos essenciais do texto dissertativo argumentativo de maneira geral. Depois a gente avança para a parte de redação, que eu sei que muita gente tem dúvida, tem dificuldade. Eu quero fazer algumas aulas aqui para o canal acerca de redação. Então vamos lá. Qual é a principal função do texto dissertativo argumentativo? Ele vai apresentar um ponto de vista. Marque aí, ó, um ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo precisa obrigatoriamente expor um ponto de vista, apresentar um ponto de vista. E qual é a consequência natural disso? Eu não posso apresentar o meu ponto de vista, virar as costas e ir embora. Não posso fazer isso. Eu preciso de argumentos para sustentar esse meu ponto de vista. O ponto de vista nada mais é do que a minha opinião sobre um determinado assunto. Mas eu não vou dar a minha opinião num texto dissertativo argumentativo e não vou mostrar argumentos que sustentem essa opinião. Não pode. Às vezes, o que acontece? Vocês acabam tirando nota baixa na redação porque simplesmente vocês jogam as informações no texto e acabam não apresentando argumentos para sustentar o ponto de vista de vocês. Então, essa parte aqui é fundamental. Precisa, em um texto dissertativo argumentativo, desenvolver argumentos para sustentar quem? Esse ponto de vista aqui, ou seja, a sua opinião sobre determinado tema. Eu preciso dizer para você o seguinte, ó, a gente falou do texto narrativo, vou colocar aqui, narrativo, falei do texto descritivo e agora eu estou falando do texto dissertativo. E eu já preciso dizer para você que o texto dissertativo ele pode ser dividido em 2. Aqui tem o argumentativo e mais à frente eu vou falar do texto expositivo. Esses 2 tipos são totalmente diferentes, apesar de eles apresentarem uma base dissertativa. Na sua redação, normalmente, você deve escrever um texto dissertativo argumentativo. Porém, por exemplo, para a banca CESP, você vai precisar escrever um texto dissertativo expositivo normalmente. É claro que, como é que eu vou saber, professora? Você vai ver lá no seu edital. Se aparecer texto dissertativo argumentativo, aí você deve seguir essa estrutura, mostrar o seu ponto de vista e desenvolver os seus argumentos. Se for texto dissertativo expositivo, aí não. Você não vai fazer nada disso e daqui a pouco eu vou explicar o que você vai fazer, ou seja, quais são as principais características de um texto dissertativo expositivo. Vamos ver um exemplo. Estou falando aqui da obesidade no Brasil. Veja, eu começo assim, ó. A obesidade é um problema crescente no Brasil e afeta milhões de pessoas. Isso aqui é o meu ponto de vista. Pode ser um problema para mim, eu vejo que é um problema crescente no Brasil, só que para outras pessoas pode ser que não. Então é o meu ponto de vista, é aquilo, é a minha tese, é aquilo que eu vou defender ao longo desse texto. Só que eu não posso começar dessa forma e não ter argumentos para sustentar esse meu ponto de vista. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco algumas causas. Veja, com hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, a taxa de obesidade tem aumentado, trazendo o quê? Consequências graves, deixe-me marcar essa parte aqui, ó, consequências graves para a saúde, como diabetes e hipertensão. Então, o que eu fiz aqui nesse segundo parágrafo? Se no primeiro parágrafo eu apresentei o meu ponto de vista, o que eu fiz no segundo? Eu coloquei argumentos para sustentar esse ponto de vista e essa argumentação de forma bem reduzida aqui, porque na sua redação
situação você vai fazer de uma maneira diferente, e em outro vídeo eu vou explicar como você vai fazer para argumentar de maneira sólida. Aqui eu coloquei algo bem simples, bem enxuto, só para esse vídeo não ficar muito longo. Eu fiz essa argumentação trazendo algo que vocês podem fazer na redação de vocês, trazendo as causas e as consequências. Então, com hábitos alimentares e sedentarismo, a taxa de obesidade tem aumentado. Fazendo o quê? Qual é a consequência disso? Aí eu venho e falo, trazendo consequências graves para a saúde da população em geral. Como? Quais são essas consequências? Diabetes e hipertensão. Então, eu coloquei aqui um argumento para sustentar o meu ponto de vista. E eu sigo assim, investir, agora vem uma conclusão bem óbvia aqui, eu preciso concluir essa ideia. Ou seja, investir em campanhas de conscientização e promover hábitos saudáveis são medidas essenciais para combater essa questão e melhorar a qualidade de vida da população. Mostrei aqui para você a essência de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, eu preciso mostrar o meu ponto de vista, mas eu não posso falar o meu ponto de vista e não ter argumentos para sustentar, ou seja, fazer uma argumentação para sustentar esse ponto de vista. Posso fazer essa argumentação utilizando várias estratégias, mas neste exemplo aqui eu utilizei a estratégia da causa e da consequência. Essa estrutura é bem legal e em alguns temas de redação pode ser usada até com certa facilidade e fica bem legal, tudo bem? Então falamos do texto dissertativo argumentativo. Agora eu vou falar do dissertativo expositivo. É o quarto tipo de texto aqui que a gente vai trabalhar nesta aula de tipos de texto ou tipologia textual. Se por um lado o texto dissertativo argumentativo precisa de um ponto de vista e de argumentos para sustentar esse ponto de vista, o texto dissertativo expositivo não. A função dele é informar, é expor, ou seja, somente apresentar dados, conceitos e informações de forma clara e objetiva. Isso aqui é fundamental, sem a intenção de convencer. O texto dissertativo argumentativo, ele deve ter persuasão, deve ter convencimento. O texto expositivo, não. Não existe a intenção de convencer ninguém aqui nesse tipo de texto. É só informar, é só expor. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. As plantas realizam fotossíntese, um processo pelo qual elas convertem energia solar em energia química. Durante esse processo, elas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio, contribuindo para a renovação do ar que respiramos. Eu estou querendo convencer alguém aqui a ter, por exemplo, plantas em casa? É óbvio que não. O meu objetivo aqui é só informar, é só simplesmente falar que as plantas realizam a fotossíntese e explicar o que é essa tal de fotossíntese. É simplesmente conceituar, informar. Essa é a função do texto dissertativo expositivo. Agora vamos para o último tipo de texto, que é o texto injuntivo. É um texto bem simples, ele quase não cai em prova, mas é fundamental que você, para finalizar essa parte aqui, você conheça todos os 5 tipos de texto. Qual é a função do texto injuntivo? É orientar, é dar instruções ao leitor. O texto injuntivo tem essa função principal, essa função básica de dar instruções. E para isso, ele geralmente vai utilizar verbos no imperativo. É muito comum você ver vários verbos no imperativo em textos injuntivos. Você não está vendo verbos no imperativo, por exemplo, no texto expositivo, no texto dissertativo argumentativo, você não vai ver isso, porque a função não é dar instruções, mas sim tem outras funções. No caso aqui é mostrar o ponto de vista, no caso do texto expositivo é simplesmente expor um dado, um conceito, uma informação, enfim, o texto injuntivo não, ele vai dar instruções. Por exemplo, ligue o forno, verbo no imperativo. Misture os ingredientes secos em uma tigela. Tá vendo que são instruções? Tudo bem, eu quero fazer um bolo. Qual a primeira coisa que eu faço? Ligo o forno a 180 graus. Ótimo. Depois, eu misturo os ingredientes secos em uma tigela. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, adiciono os ovos e o leite aos poucos, até obter uma massa homogênea. Depois,
Coloque em uma forma untada e faça o que? Leve ao forno por 30 minutos. Tá vendo que são instruções, são comandos que o autor vai dar para que o leitor consiga executar uma tarefa. Essa é a principal característica do texto injuntivo. Então, o que você viu aqui nessa aula prática e objetiva? Você viu que existem 5 tipos de texto e cada texto tem uma função, cada texto tem uma característica. O primeiro tipo de texto é o narrativo, o segundo tipo de texto, o descritivo, o terceiro, dissertativo argumentativo, quarto, texto expositivo e quinto, texto injuntivo. Essa aqui é a base para você começar a identificar os tipos de texto na sua prova. E além disso, é a base para a gente mais à frente falar sobre redação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e além disso, se você quiser o PDF desta aula aqui, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link, tem uma página, você vai colocar o seu nome e o seu e-mail e eu vou enviar para o seu e-mail esse PDF aqui desta aula para você fazer as suas anotações, vai te ajudar bastante nos seus estudos. Então é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço para você, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!